Então, a pregação da palavra de Deus desta manhã, no Evangelho segundo João, capítulo de número 13, do versículo de número 16 ao versículo de número 20. Esse é o nosso trecho, a nossa perícope, né? A porção do texto em que, depois de ser lida, será ela pregada. Com reverência à palavra do Senhor, ouçamos então a leitura em oração, enquanto a fazemos aqui, irmãos. O Senhor Jesus Cristo, depois de ter lavado os pés aos seus discípulos e ter ele ordenado a eles que fizessem o mesmo, ou seja, que servissem uns aos outros como Cristo os servia, continuou dizendo: em verdade vos digo que o servo não é maior do que seu Senhor, nem o enviado maior que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão, levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Vamos orar, irmãos? Ó Deus santo e bendito, tua palavra foi lida, ó, a palavra de Cristo, ó Deus, lida agora, e nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê a graça de entendê-la, guardá-la em nosso coração e praticá-la, ó Deus. Assim sendo, segundo a palavra de seu Filho, bem-aventurados, ó Deus. Abençoa-nos, Pai. Assim nós oramos em o nome do Senhor Jesus Cristo, com o perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos, nós estamos ainda, Ana Japor e Valcácer, ainda nós estamos naquela quinta-feira que precedeu a morte do Senhor Jesus Cristo por seu povo, por nós, na cruz, na sexta-feira da Páscoa. E naquela quinta-feira à noite, quando os discípulos junto com o Senhor iam cear, Jesus Cristo, vocês se lembram que temos visto isso, ele se levanta e, tirando a sua veste de cima, se cinge com a toalha de escravo e, tomando a bacia cheia de água, passa a lavar os pés dos discípulos, inclusive os pés do próprio Judas Iscariotes, que estava para traí-lo. E quando Jesus Cristo acaba de fazer este ato de humilde serviço e amoroso serviço, que Pedro, lembram-se que Pedro teve dificuldade de aceitar, lembram-se? E Jesus disse que se eu não te lavar, não tem partes comigo. O que, como vimos no domingo passado, apontava aquele lava-pés para algo muito superior, para aquele serviço que Cristo, pelo qual Cristo daria a sua vida para lavar não os pés, mas os pecados do seu povo. E era para isso que apontava o lava-pés, porque o lava-pés é dar-se em serviço para limpar algo. No caso ali específico daquela noite, dar ao serviço de um escravo com a bacia de água para lavar os pés. Mas apontava para aquele serviço maior pelo qual Cristo daria a sua vida para lavar os pecados de seu povo. Por isso Jesus disse a Pedro: o que eu faço agora, você, Camila, não entende agora, você vai entender depois. Então, ou seja, aquele ato de Cristo apontava para algo que viria depois, algo superior, que era o dar a sua vida pelo seu povo e lavá-los dos seus pecados. E aí Cristo, então, tendo feito isso, ele agora passa a dizer o que está aí no versículo 16. Ele diz assim: em verdade vos digo, acompanhe comigo aí, que o servo não é maior do que seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Aqui, meus irmãos, a ideia é clara. A ideia é a seguinte: quando Cristo faz o que faz, através daquele serviço humilde, o serviço de um escravo, alguém poderia dizer o seguinte: lavar os pés de outro é algo que está abaixo da minha dignidade.
Então, prestar esse tipo de serviço humilde é algo que não condiz com a minha dignidade, alguém poderia dizer. Certo? Embora Cristo tenha feito isso, não é algo, alguém poderia dizer, né, erroneamente, não é algo que eu me permita fazer porque eu estou muito acima disso, diria alguém orgulhoso. Mas a ideia aqui de Cristo, a verdade é a seguinte: se eu que sou o Senhor fiz isso, quanto mais vocês servos devem considerar essas coisas dignas e imitá-las. É o que está aqui. Em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor. Ou é? Não é, certo? O senhor é maior que o servo. Então, e também assim, o enviado não é maior do que aquele que o enviou. O que envia é maior do que o enviado. Então veja, se Jesus Cristo sendo o Senhor e o que envia, e os apóstolos servos e os que são enviados, então não tem discussão. Ninguém pode considerar o serviço humilde algo indigno, porque fora feito pelo Senhor e o enviador. Emily. Então nós jamais devemos, minha irmã, considerar o serviço que prestamos uns aos outros aqui, aos nossos irmãos, como algo indigno. Quando alguém, por exemplo, vai ter um trabalho aqui na igreja e alguém chega para mim, para você e diz assim, você me ajuda varrendo aqui? Nós jamais deveríamos considerar isso indigno. Não vou varrer não, tem gente que faça isso. Porque esse é um serviço humilde e de amor, que o próprio Senhor e o enviador se deu a fazer. Não há nada de indigno nisso, pelo contrário, é digno. Porque nós estamos imitando aquele que serviu humildemente. Então não há nada de indigno no serviço humilde. Pelo contrário, Anésio e Bárbara, ele é digno, Vitória e Ricardo, diante de Deus. Muito digno. Porque é a imitação da obra de seu filho, do serviço do seu filho. Tanto amado pelo Pai. Ok? É isso que Jesus quer dizer aqui. Aprendamos isso. E sirvamos uns aos outros. Até porque veja o que Jesus vai falar logo em seguida. Versículo 17. Vamos ler juntos? É muito importante esse versículo. Lemos juntos. Ora, se sabeis... Irmãos, eu queria que antes de bem-aventurados sois, se as praticardes, que é o que eu queria dar mais atenção aqui, a Luiz e Vanessa e Diácono Fabiano. Primeiro, ver a declaração de Cristo. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Irmão, bem-aventurança é felicidade. É a felicidade plena. E Cristo declara aqueles que conhecem a sua vontade e a pratica como bem-aventurados sois. Irmãos, se nós cremos em Cristo e vivemos para a sua glória, praticando pelo seu poder que opera em nós, pelo seu Espírito, a vontade dele, nós somos felizes. Ainda que os homens não nos considerem, e ainda que nós mesmos em algum momento não nos consideremos. A verdade é que nós somos bem-aventurados se conhecemos a vontade de Deus em Cristo e a praticamos. Isso não depende do que os homens acham acerca de você, ou de nós, como igreja, povo, e nem do que nós mesmos entendemos. Porque Cristo disse, nós somos bem-aventurados, vós sois. E essa não é uma opção que ele dá para que fique à mercê do nosso entendimento. Se nós achamos ou não que somos felizes porque cremos e obedecemos a Cristo. Nós somos, mesmo quando não achamos. E muitas vezes nós não achamos. Mas isso não muda nada daquilo que Cristo nos deu e tem feito em nós. Nós temos que aprender a não confiar em nossas emoções. Se emocionar não é pecado. Pela coisa justa. Não é pecado. Deus nos criou seres emocionais. Mas a emoção não é fundamento da nossa fé. Nós não vivemos por emoções. Vivemos pela palavra de Deus. Ainda que eu não sinta algo, foi o que Deus disse? Foi, então é verdade. Ainda que eu não sinta. Ainda que eu não experimente sensitivamente aquilo. É verdade, porque Cristo falou. E ele é a verdade e sempre fala a verdade. Então, às vezes você está se desgastando no serviço humilde.
Isso pode às vezes te trazer perdas, para que você não tenha de fato condição de viver seus prazeres deste mundo a serviço de Cristo. Você pode às vezes se sentir infeliz por isso. Mas a verdade é que você é um bem-aventurado, mesmo que você não saiba isso tão bem. Lembra do salmista, no Salmo 73? Vou provar, meus irmãos, vamos provar biblicamente que isso é uma verdade que pode acontecer conosco. O salmista, no Salmo 73, olhava para o ímpio e dizia assim: os ímpios é que são felizes. Os ímpios não têm preocupação nenhuma. Eles não lutam contra pecado, eles não ficam se restringindo nesse mundo, eles aproveitam, eles curtem a vida. Eles que são felizes. É o que diz lá o Salmo 73. E aí ele completa dizendo: eu crente, eu é que sofro. Eu que tenho que lutar contra o pecado. Eu que tenho que ficar preocupado em não dar ouvidos ao meu coração caído. Sou eu que tenho que sofrer dificuldades e carregar a cruz dia após dia. Então veja como o salmista entendeu errado. Como eu e você também entendemos. Muitas vezes. Mas aí o salmista diz assim: graças a Deus, pela graça de Cristo, que não deixou o salmista entendendo errado. Como também nunca nos deixará entender errado. Apesar de algumas vezes nós entendemos, mas ele nunca nos deixará na ignorância, se nós o buscarmos, se nós cremos nele. E aí o salmista diz assim: até que eu entrei no templo, no tabernáculo, na presença de Deus, e atinei para o fim dos ímpios. O fim deles não é bem-aventurado. Eles estão tranquilos agora, mas o terror lhes achará subitamente. E eles serão destruídos e cairão sem que haja alguém para levantá-los. Todavia, eu me alegrarei em Deus, mesmo nas minhas tribulações. Deus está comigo. Ele é minha rocha. Eu sou bem-aventurado. Embora não tenha entendido assim sempre, eu sou um bem-aventurado. E essa é a ideia. Essa é a ideia aqui. Vocês são bem-aventurados se vocês crerem e praticarem. Ainda que vocês às vezes não se sintam assim. Na linguagem, meus irmãos, na linguagem mesmo, pouco importa. Era até bom que eu e você sempre nos víssemos assim, mas para o resultado final, pouco importa. Porque vocês são o que Cristo disse. E Ele levará vocês e conduzirá vocês à bem-aventurança eterna. E ali não haverá dúvida de que vocês serão bem-aventurados, como são agora eternamente. Mas eu queria chamar a atenção para: vocês são aventurados não só se vocês saberem essas coisas, mas se vocês as praticar. Não é só saber, é praticar. Como o texto deixa claro, não é verdade? Olha o texto. Bem-aventurados sois se sabeis estas coisas e as praticardes. Não é só saber. Irmãos, aqui é uma coisa muito importante. Isso aqui mostra, essa parte do que Jesus disse, nos mostra que conhecimento das doutrinas bíblicas, espirituais, destituído a parte da prática, é inútil. Bia, conhecer a Bíblia, conhecer o que Cristo diz e não praticar é inútil, é em vão. Nas palavras de Tiago, seria que mais ou menos como fé sem obras. É isto, irmãos. É isso que Jesus está dizendo aqui. Vocês só são bem-aventurados se pela graça vocês conhecerem e praticarem. Não só se conhecerem. Irmãos, é muito comum pessoas no meio evangélico, não só no meio evangélico, mas no meio evangélico também, afirmarem a respeito do conhecimento doutrinário e seus deveres, dizendo: eu conheço a doutrina bíblica, eu conheço a doutrina reformada, eu conheço, no nosso caso aqui, eu conheço os símbolos de fé de Westminster, eu conheço doutrinas difíceis, como a doutrina da escatologia bíblica, da soteriologia bíblica. É muito comum você ver pessoas dizendo que conhecem. E veja, não há problema em si em conhecer. Pelo contrário, nós devemos conhecer a doutrina bíblica. Mas para praticá-la, com o fim de colocá-la em prática. Algumas pessoas parecem, irmãos, se iludir ou iludirem a si mesmas com a ideia de que o conhecimento é digno de confiança e traz redenção. Se eu conheço, eu sou salvo. Se eu conheço a Bíblia, as doutrinas bíblicas, e estudei, eu estou bem, eu estou salvo. Ainda que mesmo conhecendo, isso não resulte
em mudança de caráter, em frutificação, em boas obras. Então, algumas pessoas se sentem, Bruno, seguros, Jorge, seguras, Leandro e Diácono João, porque conhecem e por conhecerem são salvas, mas se não praticarem, isso é em vão. Isso não resulta em benefício, em bem-aventurança para elas. Irmão, saber aquilo que devemos crer e o que devemos fazer, e mesmo assim, não sentimos de forma alguma afetados por tal conhecimento, apenas aumenta a nossa culpa diante de Deus, não é verdade? As pessoas que acham que estão seguras só porque conhecem, embora nunca pratiquem, na verdade é o contrário. Elas estão em terrível e grave condição, muito pior do que quem não conhece. Veja, o que é menos grave? O que é menos grave? Não conhecer e não praticar, ou conhecer e não praticar? O menos grave é não conhecer e não praticar. Porque nada será exigido, quanto será mais exigido, daquele que nada conhece e não pratica, certo? Agora, daquele que muito conhece e não pratica, será muito exigido, porque ele conhecia. Então veja, estar na igreja é uma bênção aqui hoje, pela manhã, com a igreja aqui reunida adorando a Deus. Ouvir o ensino da palavra, a pregação, é outra bênção. Mas a nossa condição será pior se nós, ouvindo essas coisas, não praticarmos. O fim nosso não deve ser vir aqui apenas para ouvir e se deleitar daquilo que a palavra de Deus diz. Mas o fim é a prática. Se não houver prática, nós não somos bem-aventurados. Pelo contrário, volto a dizer, a nossa situação é pior do que se nós não tivéssemos ouvido antes. Ok? Lembra, quem muito é dado, muito é cobrado. Então, se nós temos muito ensino, mais de nós será cobrado do que em comparação àquele que tinha pouco ensino. Veja, irmãos, ter muito ensino é uma bênção, mas se não conduz à prática, se torna maldição. Ok? O que aprendemos é para vivermos, e não só para nos abastecer intelectualmente. Ok? Não só para nós ostentarmos mais inteligência ou conhecimento, mas tem que ter como fim a prática da palavra de Deus. Bem-aventurados sois, Jesus diz, se sabendo essas coisas, vocês fizerem, vocês as praticarem. Aí vocês são bem-aventurados. Ok? Tiago vai dizer assim, portanto, olha só como é difícil o estado e terrível o estado de quem sabe e não pratica. Tiago vai dizer assim em Tiago 4. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem, ou seja, a pessoa tem conhecimento do bem e sabe que tem que fazer, e não faz, nisso está pecando. Tiago 4, 17. Então, se nós queremos ser bem-sucedidos e felizes, oremos, a gente aprendeu aqui antes do culto, né, pelo que devemos orar, né? Se nós queremos ser bem-sucedidos e felizes diante de Deus, oremos a Deus pedindo o seguinte: Senhor, este conhecimento que obtemos da tua parte, permita-nos praticá-lo. Dá-nos a graça de viver essas coisas. Ok? Nós estamos aprendendo aqui sobre o serviço humilde, né, através do ato de Jesus de lavar os pés. Senhor, permita-nos praticar essas coisas. Permita-nos servir os nossos irmãos em suas necessidades. Porque aí sim, e só assim, nós seremos bem-aventurados, de fato. Ok? Vamos continuar? Olha o que Jesus diz no versículo 18. Ele diz assim, vamos ler juntos? Leiamos. Não falo... Quando... Irmãos, vocês são uma igreja muito fiel. Eu falei para vocês lerem o versículo de número 18. E vocês leram todo. Era para dizer até a metade, né? Mas vocês obedecem. Vocês são uma igreja muito fiel. Ele vai ler tudo, vamos ler tudo. Tem problema. Versículo 18 diz: não falo a respeito de vós, todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. Até aí agora, né? Irmãos, Jesus diz assim, vocês são bem-aventurados se vocês sabem e praticam. Mas você se lembra que Judas estava lá, não é? Iscariotes, o traidor estava lá, certo? Aí Jesus diz assim,
Eu não digo isso a respeito de todos vocês. O quê? Isso o quê? Que todos são bem-aventurados. Vós sois bem-aventurados, sois felizes. Mas aí Jesus diz, eu não digo isso a respeito de todos vós, porque eu sei quem escolhi. Eu sei que nem todos vocês são escolhidos para o amor de Deus. Eu sei que nem todos vocês sabem das coisas de Deus e as praticam. Entre vós, há alguém que sabe, mas não pratica. Então eu não falo isso a respeito de todos vós, porque ali estava Judas Iscariotes. Meus irmãos, nosso Senhor já havia advertido sobre um dos seus apóstolos serem do inimigo, ou serem o inimigo, estarem a serviço de Satanás ali, estar a serviço de Satanás ali. Em João 6, veja, em João 6, já no capítulo 6, Jesus diz assim, não vos escolhi eu em número de 12, ou seja, aos apóstolos. Contudo, um de vós é inimigo. Aqui a tradução lá, a nossa tradução é diabo. Diabo é inimigo, né? A palavra diabolos significa inimigo. Um de vós é diabo, é inimigo. Aí João diz, referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Em João 13, desse mesmo capítulo onde nós estamos, Jesus, depois de limpar os pés dos discípulos, diz assim, ora, vós estáis limpos, mas não todos. E aí João acrescenta, o apóstolo e evangelista, pois Jesus sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. E agora ele ressalta de novo, Gabriel querido. Ele de novo ressalta dizendo, eu sei que eu escolhi, por isso eu não digo isso sobre bem-aventurança, sobre ser feliz, a respeito de todos vós, porque eu sei os que escolhi, e sei também aquele que não é escolhido, mas que está aqui no nosso meio. Irmãos, esse versículo, início do versículo 18, ele nos ensina, irmãos, que Cristo tem o perfeito conhecimento de seu povo. Eu sei, eu conheço aqueles a quem escolhi. Eu conheço, eu sei quem são. Jesus distingue entre a falsa confissão de fé e a verdadeira. Jesus é aquele que distingue entre a graça transformadora no coração do verdadeiro crente e aquele que não a possui, embora diga possuir. A igreja, irmãos, nós aqui podemos ser muitas vezes enganados em ter como servos ou ministros de Cristo homens que se assemelham a Judas Iscariotes. Nós podemos ser enganados. Ok? Na verdade, é por isso que vem os escândalos. É por isso que vem os escândalos. Você imaginava alguém ser algo, e aí descobre-se que não era o que parecia ser. E daí você se escandaliza, certo? Por que você se escandaliza? Porque você foi enganado por um tempo. E veja, necessariamente, não que haja casos e casos, mas necessariamente não é culpa sua, porque há pessoas que fingem muito bem. Ok? Pessoas que fingem muito bem. Judas era um deles. Ninguém duvidava de Judas. Já falamos aqui, né? Eles não duvidavam de Judas, Ângela, até o ponto que deram a ele a tesouraria do grupo. Ele era aquele que carregava a bolsa, o dinheiro. Você não vai dar o seu dinheiro a alguém que você não confia, certo? Certo? Você vai colocar o seu dinheiro na mão de alguém confiável. Pois é, eles colocaram o dinheiro deles na mão de Judas. Era alguém, humanamente falando, aos olhos dos homens, acima de qualquer suspeita. Mas ele era o diabo ali no meio deles. Então veja. Mas isso é conosco, nós podemos ser enganados, Cristo jamais. Ele conhece aqui neste local, nesse prédio, neste templo dedicado ao seu louvor, e entre nós, a igreja, ele conhece aqueles que pertencem a ele. E igualmente conhece aqueles que não pertencem, que estão aqui, mas não pertencem. Ok? Nada pode ser escondido de Cristo. Jesus nunca foi enganado, pois ele é aquele que sonda os corações. Nessa passagem ele declara, eu conheço aqueles que escolhi. Por isso não digo que todos vocês são bem-aventurados, porque há alguém aqui que não é. E eu sei. Meus irmãos, esses pensamentos solenes se aplicam a nós de duas maneiras. Esse pensamento de que Jesus conhece quem pertence a ele e quem não pertence, aplica-se a nós aqui nessa manhã de duas maneiras. A primeira é a seguinte. Em primeiro lugar, o hipócrita que está aqui, e eu não sei, irmãos,
Eu não sei se há de fato um hipócrita aqui, mas pode haver. Eu já disse a vocês que é só fazer a conta, né? Dizia um pastor, né? Se em 12 tinha um, em 24 tem dois, então faça as contas aí, né? Mas não olhe para o lado enquanto você faz, né? Mas o ponto, irmãos, é que pode haver hipócritas entre nós. E nesse caso, esse hipócrita deveria sentir-se alarmado. E essa verdade solene deveria conduzi-lo ao arrependimento agora. Ele deve lembrar que o juiz todo onisciente perscruta e sonda completamente o coração de todos e detecta a falta de sinceridade e fé verdadeira. Há uma parábola que Jesus conta em Mateus 22, que é a parábola da grande ceia, em que Deus envia o seu servo, que é Jesus Cristo, lá na parábola, e ele sai a convidar os homens, na sua pessoa, a participarem do grande banquete de Deus, o grande banquete do Senhor. E todos os que estão na rua, os marginalizados, vêm ao banquete. Quando o banquete está para começar, o texto diz assim: entrando, porém, o rei, o senhor daquela casa, para ver quem estava à mesa para começar a ceia, a festa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem a roupa apropriada, sem a veste nupcial? E ele, o homem, emudeceu, não falou nada. Então ordenou o senhor da casa, o rei, aos seus serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. E aí termina Jesus Cristo dizendo, que é o princípio da parábola: porque muitos são chamados à festa, mas poucos escolhidos para participar dela. Muitos são chamados, muitos vêm, poucos participarão da festa. Porque Cristo Jesus conhece a nossa roupa, nossas vestes internas. Ele conhece o que veste o nosso coração. Ele sabe. E ele vai notar naquele dia, ou antes daquele dia, o seguinte: amigo, você não está com roupa apropriada para fora. Ou nós nos revestimos de Cristo, cremos nele e vivemos para a sua glória, arrependidos dos nossos pecados, mesmo falhos como nós somos, mesmo pecadores como somos, mas sinceramente arrependidos, sinceramente dispostos em nosso coração a viver para a sua glória. Ou ele dirá: amigo, para fora, porque a tua roupa não é apropriada, o teu coração não é apropriado. Veja, aquele que tudo sonda, tudo conhece, jamais poderá ser enganado. Então, se há algum hipócrita aqui, se somos nós mesmos, saiba que no último dia você não participará da festa, a não ser que você se arrependa. Não fique tranquilo se você engana o seu marido, a sua esposa, seus filhos ou seu pai, seu pastor, os presbíteros ou diáconos da igreja. Não fique tranquilo nem seguro com isso, porque a Cristo nenhum de nós engana. Quem dera, todos os homens conhecessem como de fato eu sou e Cristo não soubesse, no caso do hipócrita. Quem dera, todos os homens soubessem quem eu sou e Cristo não disso soubesse. Mas é o contrário que importa. Ainda que ninguém saiba, Cristo sabe. Isso faz toda a diferença. Portanto, o hipócrita deve arrepender-se do seu pecado e ser sincero diante de Deus. Há salvação para o hipócrita também, viu? Há salvação para o que finge ser e se converter e se arrepender. Lembra que eu falei que essa verdade se aplica de duas formas a nós aqui? A primeira é ao hipócrita. A segunda é ao crente verdadeiro. E eu creio, pela graça de Deus, que há mais crentes verdadeiros do que poderia haver hipócritas aqui nessa manhã. Pela graça de Deus. Assim nós queremos entender. Essa verdade se aplica a nós que somos crentes verdadeiros. Por quê? Cristo nos conhece, apesar dos homens nos julgarem muitas vezes de maneira errada. Deixa eu lhe dar um exemplo. Você tem tentado servir a Cristo verdadeiramente, de maneira sincera. Mas os seus parentes, as pessoas do seu trabalho, ou até mesmo talvez da sua igreja,
te achem radical demais. Acham que você é talvez um fariseu, te chamam até de fariseu. Porque você tenta ser aquilo que Cristo deseja que você seja. Lembre-se que Cristo te conhece. E é isso, em última instância, que mais te importa. Ainda que os homens entendam mal o seu compromisso com Cristo, se ele é verdadeiro, segundo a Bíblia, não importa. Ainda que os seus parentes não te entendam, não importa em última instância. Cristo conhece aqueles que pertencem a ele. E eu e você, se somos crentes verdadeiros, devemos descansar nesse conhecimento, nessa intimidade de Cristo conosco. Ele nos conhece. Às vezes você vai tomar uma decisão que a sua família não vai entender, uma decisão bíblica, apoiada na palavra do Senhor, que o Espírito está te conduzindo para tomar. A tua família não vai entender. Às vezes irmãos da tua igreja não vão entender. Pouco importa. Se você está fundamentado na Bíblia, e você orou buscando orientação aqui na palavra, o Espírito Santo tem te convencido de que aquilo é o que você deve fazer, pouco importa. O importante é que Cristo te conhece. Ele sonda o seu coração, sabe da sua sinceridade. Então permaneça firme. Ainda que os outros não te conheçam, Cristo te conhece. Você tem comunhão com Ele. Ok? Vamos caminhar mais um pouco? Irmãos, Jesus deixa claro então que quando fala de bem-aventurados, Ele não estava se referindo a todos, certo? Porque Ele conhece aqueles que Ele pertence. Isso apontava, irmãos, para o fato de que Judas não era um bem-aventurado, como falamos. Ou seja, não era um deles, não era um dos discípulos verdadeiros de Cristo. Judas sabia as coisas, mas não vivia. Como vimos, Judas pertencia a outro grupo, o dos filhos do diabo. Mesmo assim, agora atenção, mesmo assim Judas foi escolhido, certo? Ele foi escolhido não para a salvação, mas ele foi escolhido para ser um dos 12. Tanto que Jesus diz, não vos escolhi em número de 12, escolheu. Aí Jesus diz, porém um de vós é diabo. Mas Judas, em certa instância, foi escolhido para pertencer à igreja visível. Aquele grupo que se reúne para adorar a Deus, para servir a Cristo. Embora ele mesmo não fosse um servo verdadeiro. E a pergunta é, por que Jesus escolheu Judas não sendo ele um crente verdadeiro? Escolheu para fazer parte dos 12. Não para salvação, mas para fazer parte dos 12. O que era algo digno, algo honroso, ser do grupo dos apóstolos. Por que Jesus escolheu? Jesus explica. Olha só o versículo 18, a continuação. Eu escolhi Judas para que se cumpra a Escritura. E aí ele cita a Escritura, o Antigo Testamento. Aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Eu escolhi entre vós um diabo, um inimigo, para que se cumpra a Escritura. Um amigo íntimo meu vai levantar contra mim o seu calcanhar, ou seja, vai me ferir, vai fazer que eu tropece, vai desejar, a ideia de tropeçar vai desejar que eu caia em algo, que eu seja objeto de algo terrível. Essa é a ideia. Levantar o calcanhar contra alguém, naquele contexto, era prejudicar alguém. É claro que Judas não vai prejudicar em último Jesus Cristo, porque tudo que está acontecendo é da vontade do Pai, é para que se cumpra as Escrituras. Mas o ponto é, o desejo de Judas era prejudicar. Esse é o ponto. A vontade de Judas era prejudicar, Patrícia, Presbítero Marcelo, Márcio, Diácono Felipe, Graça. Embora Deus estivesse dirigindo tudo, isso não isenta Judas do seu intuito e sua responsabilidade. Ele queria prejudicar, mas o soberano Deus estava sob o controle. Até mesmo o ato vil de Judas, de fato, concorreria para a glória de Deus na pessoa e obra de Cristo. Mas o intuito de Judas era levantar o calcanhar, era ferir, era prejudicar. Mas Jesus diz, eu escolhi o mesmo assim, para que se cumpra as Escrituras. Então, meus irmãos, a motivação de Jesus, e nós caminhamos aqui para o fim, a motivação de Jesus em escolher Judas não foi um equívoco, ou um sinal da fraqueza de fraqueza de sua parte, entendeu? Isaac, o fato de Jesus escolher Judas, meu irmão, não significa que Jesus errou, que Jesus não sabia o que estava fazendo,
Como alguém que, não tendo orado muito bem, escolhe casar-se com alguém que não é crente e depois diz, eu errei. O que eu fiz agora? Olha o que eu fiz. Não é o caso. Jesus sabia o que estava fazendo. E o fez para que se cumprisse as Escrituras. Como ele diz claro aqui. O salmo que ele cita, a escritura que ele cita, a parte dela que ele cita é o Salmo 41. Lá no Salmo 41 há um verso que diz literalmente: até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Veja que é quase que literal o que Jesus cita. Para que se cumprisse a escritura. Aí cita o Salmo 41, verso 9. E aqui, meus irmãos, vamos entender um pouquinho do Salmo lá. O Salmo 41. Tem que entender um pouco lá do contexto, para entender o que Jesus queria dizer. O Salmo 41 foi escrito, Vanessa e Vitor, por Davi. E ele, presbítero Francisco e Jonathan, o Salmo 41 é um lamento de Davi pelas feridas que ele recebia dos homens. Ele está lamentando a perseguição da qual ele era objeto. Se a gente lê o Salmo 41 todo, a gente vai ver isso. Mas principalmente ele está lamentando um tipo de ferimento vil e pior do que todo ferimento. O ferimento dos seus próprios amigos, daquelas pessoas íntimas. E Davi experimentou isso muito. Lembra que no caso de Davi, o próprio filho o traiu, o quis matar, Absalão, lembra-se? Ele está lamentando isso. Ele não está lamentando só ser perseguido por homens. Ele diz que entre esses homens estavam amigos dele. Pelo menos se apresentavam como amigos. Mas qual é o ponto? Por que Jesus usa o Salmo de Davi e dentro do contexto que Davi lamenta para aplicar a ele? Esse é o ponto. Veja. O fato de Jesus estar sendo traído poderia decepcionar os discípulos e apóstolos. Em que sentido? Imagine-se aí um dos seguidores de Jesus naquele contexto. Como é que eu vou seguir alguém que diz que é Deus, que é todo poderoso, que faz e acontece, se no meio do grupo deles tinha alguém que queria prejudicá-lo e ele não sabia disso? Que glória tem esse Messias? Que foi prejudicado por dentro do grupo dele. Aí Jesus diz, essas coisas eu vos digo, para que quando elas acontecerem, vocês saibam que eu sou. Que não houve erro da minha parte, mas que eu sabia muito bem o que estava acontecendo. Eu estava controlando tudo. Apesar da maldade de Judas, todas as coisas cooperam para a minha glória, segundo a vontade de meu Pai. Deu para entender? Então vocês não precisam ficar decepcionados. Quando a igreja sofre um escândalo, Cristo está no controle. Ele sabe o que está acontecendo. Ele quer abençoar a igreja. Ele quer edificar o seu povo. Ele quer que seu povo tema e o leve a sério. Ele sabe o que acontece. Ele tem tudo sobre as suas poderosas mãos. E é isso. A Caleb, Bianca, Vitor, Gustavo, Ana. O que está dizendo aqui? Não fiquem frustrados. Eu sei muito bem o que está acontecendo. Eu escolhi Judas para que se cumpra a escritura a meu respeito. O Filho do Homem haverá de ser traído. E é por isso que eu escolhi ele. Mas tudo está sob o meu controle. Debaixo da minha onipotência, onisciência e onipresença. Isso é confortante, não? Nós temos um rei salvador que os homens não podem prejudicá-lo ou feri-lo finalmente. Porque ele controla até mesmo os seus inimigos. Até os seus inimigos só fazem algo a ele se estiver dentro do plano dele mesmo. Que rei poderoso. Não? Ele não tem quem temer, em última instância. É por isso que a Bíblia diz que quando ele foi entregue, e foi injustamente acusado, e foi julgado injustamente, ele não abriu a boca. Lembra? Como cordeiro mudo, foi levado diante dos seus tosqueadores. Não abriu a sua boca. Por quê? Porque ele sabia e cria que o seu pai estava no controle de tudo. E que ele estava cumprindo as escrituras. E que ao terceiro dia depois de morto, ele ressuscitaria como foi. Esse é o nosso Cristo. Esse é o nosso Rei e Senhor. Ele tem governo e domínio sobre todas as coisas. Ele não faz nada de errado.
Ele não toma nenhuma decisão equivocada. Tudo ele sabe muito bem o que faz. E ele faz tudo muito bem. Ele falou isso, versículo 19 diz, como a gente citou. Desde já eu vos digo isso, que um de vós há de me trair, que um de vós não é bem-aventurado. E eu digo isso antes que aconteça, porque vocês não sabem que, tanto que nós vamos ver domingo que vem, se Deus quiser, que quando ele disse que haveria um traidor entre eles ficam se perguntando quem é. Eles não sabiam, mas Jesus diz assim, eu estou dizendo a vocês antes que ele seja revelado, para que vocês saibam que eu sou. E eu termino, irmãos, vendo o eu sou em caixa alta. Olha aí. Eu sou, para que vocês creiam que eu sou. Irmãos, o eu sou é o título divino de Deus no Antigo Testamento. Lembram-se quando Moisés, diante da sarça ardente, uma teofania divina, que representava Deus, perguntou a Deus, que falava do meio da sarça, dizendo, quando o faraó perguntar a mim, quem é que me enviou, o que direi a ele? E Deus diz, você dirá que o eu sou é que te enviou a eles, o Yahvé, ou Yahvé. O nome de Deus, o eu sou. E Jesus diz, eu estou falando essas coisas para vocês antes de elas acontecerem, para que quando elas acontecerem, vocês creiam que eu sou. Irmãos, Isaías usa esse título muitas vezes, o profeta. E ele usa esse título para apresentar Deus como aquele que prediz as coisas antes de acontecer. E elas acontecem como ele prediz. Eu vou ler um texto para vocês de Isaías que prova isso. Isaías diz assim, Deus diz assim através de Isaías. Todas as nações sejam congregadas e os povos se reúnam. Aí ele faz a pergunta, Deus faz a pergunta por meio do profeta das nações. Quem dentre eles, essas nações e seus deuses falsos, pode anunciar e fazer ouvir predições antigas? Pode predizer algo e aquilo acontecer. Quem dos falsos deuses pode fazer isso? Apresentem as suas testemunhas e que elas se justifiquem para que se ouça e diga, verdade é. Aí Deus continua, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que saibais. Isso é Deus falando com Isaías. Olha o que Jesus está falando com os discípulos, para que creiais. E Deus fala com Isaías, através de Isaías, para que saibais. E aí diz, para que saibais e me creiais. Deus fala a Isaías, a mesma coisa que Jesus está falando com os discípulos, para que creiam, vocês creiam que eu sou. E aí diz, e entendais que sou eu, diz o texto de Isaías, Deus falando, Jesus, eu sou, e aqui sou eu. E aí continua, e que antes de mim Deus nenhum formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Isaías 43, de 9 a 11. Quem é, olha o que Deus disse a Isaías, relembrando aqui, acabamos de ler. Quem é que pode anunciar coisas que não aconteceram ainda e elas acontecerem? Quem é? Eu sou. Eu posso, porque eu sou. E vocês devem crer em mim. Jesus está dizendo a mesma coisa. Eu estou falando essas coisas sobre Judas, para que quando elas acontecerem, vocês creiam que eu sou. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, que dignidade nós temos. Que bênção nós temos de seguir o grande eu sou, que é Cristo Jesus. O grande Deus. O Deus que se encarnou. Aquele que controla todas as coisas. Você está sofrendo por ser cristão. Você está sendo, às vezes, zombado e ridicularizado por fazer um serviço humilde. Mas Ele disse a você que assim seria. Se o mundo me odiou, vai odiar vocês também. Vocês devem crer nele. Porque tudo que está acontecendo com você que é crente, e com você que vive piamente, e sinceramente na presença de Deus, é segundo as Escrituras. Profetizaram que aconteceria. Se você é mal entendido pelos seus de casa, que não são crentes, pelos do seu trabalho, e às vezes por gente mesmo dentro da igreja, porque nem todos são sinceros dentro da igreja. Tudo isso está aqui. Estava dito que aconteceria com todos aqueles que seguem piedosamente a Cristo Jesus. Deus está no controle de tudo que te acontece. Mesmo que seja oposição, humilhação, zombaria, prejuízo. O grande eu sou está dirigindo todas as coisas. E você não precisa temer, nem ter vergonha. Porque você é o enviado dele. Aquele que tem toda a autoridade. Aquele que ressuscitou dos mortos. Apesar de sua morte, seu sofrimento, hoje está à destra de Deus. Portanto,
Console-se com isso. E saber que você está servindo o grande eu sou. E que tudo o que ele predisse acerca do seu sofrimento e sua glória compartilhada com ele, há de ser, de fato, cumprido pelo poder dele. Descansemos em Cristo, o grande eu sou, aquele que sofreu, morreu e ressuscitou. Nós, unidos a ele, semelhantemente, se sofremos no mundo por ele, com ele seremos glorificados, porque ele é o grande Deus. Ele prometeu, ele fará. Que Deus nos abençoe. Amém.